Aqui fala o professor Gelvis Cabral. Nós vamos dar início à nossa segunda grande aula sobre introdução à cronobiologia aplicada à naturologia clínica. E as nossas exposições têm por objetivo dar um norteamento a todo o conteúdo programático que está previsto dentro da nossa plataforma do sistema acadêmico, para que os alunos possam assenhorar-se do conteúdo que envolve relógio biológico, cromoterapia e clinoterapia. Cromoterapia, o estudo da luz, no nosso caso, de maneira muito específica, a luz solar, para benefício da saúde humana, e, evidentemente, o sono, que é clinoterapia, terapia do sono, do repouso, do descanso. Sem mais delongas, vamos diretamente ao conteúdo da aula de hoje. Como dissemos, aqui uma manifestação introdutória, cronobiograma e naturologia clínica, uma exposição do módulo de introdução à cronobiologia aplicada à naturologia clínica e os três grandes aspectos: cronobiograma, cromoterapia e clinoterapia. Muito bem. Nesta segunda grande aula, temos aqui alguns tópicos que precisam ser primeiramente evidenciados. O que é cronobiologia e cronobiograma? É o tema geral da segunda aula. E aí, em 4 aspectos, o que é cronobiologia e sua importância? O que o cronobiograma significa para o naturologista clínico? Compreendendo os ritmos homeostáticos no cronobiograma. E a base da naturologia clínica na prática é o cronobiograma. E queremos observar, de maneira muito pontuada, que quando esse item 2.4 está posicionado, ele objetiva fundamentar uma questão que, vejam, a base da naturologia clínica, realmente do trabalho de consultório, da terapia prática, está fundamentada, baseada no cronobiograma. Portanto, o tema que iremos tratar aqui não é de segunda classe, mas é o primeiro, é o que tem que vir antes de qualquer coisa quando se pensa num protocolo prático de atuação no consultório, na orientação para as pessoas. E vamos explicar de maneira muito objetiva e direta a simplicidade e o valor extraordinário do que aqui temos para desenvolver. Portanto, vamos lá. O primeiro aspecto que queremos tratar, dos 4 itens, é o que é cronobiologia e sua importância. Qual é? O que é isso? Muito bem. Por definição, um ritmo é uma mudança que se repete com um padrão semelhante. Os seres humanos, como qualquer outro organismo que habite a Terra, têm uma ordem rítmica na base da vida. A norma da vida é a mudança e não a estagnação, de tal modo que a análise do ritmo da mudança torna a percepção do destino do humano, no que concerne a sua individualidade, uma realidade perceptível. Por exemplo, ao longo de um ciclo de 24 horas, assim como as folhas de uma árvore mudam a sua orientação, a temperatura corporal dos humanos sobe e desce e o nível de atividade flutua. Estas alterações rítmicas da vida representam apenas um pequeno segmento de uma enorme rede de ritmos biológicos. A cronobiologia é uma disciplina científica que se caracteriza como um ramo da ciência que estuda a organização temporal dos seres vivos. Como organização temporal, compreendemos a capacidade dos seres vivos de expressarem seus comportamentos e controlarem sua fisiologia de uma forma recorrente e periódica. A essa recorrência periódica damos o nome de ritmos biológicos. Por isso, podemos também definir a cronobiologia como o ramo da biologia que estuda os ritmos biológicos.
como disciplina científica formal, a cronobiologia é recente, apesar dos primeiros relatos empíricos dos ritmos biológicos datarem de 1729, somente em 1960 é que a cronobiologia foi caracterizada como disciplina científica. Então, me parece que está bem claro pelo que aqui enunciamos. A cronobiologia é o ramo da biologia que estuda os ritmos biológicos, extremamente abrangente. Aqui faremos um recorte com o objetivo de atender ao que nos interessa enquanto naturologistas clínicos, que é o quê? Um protocolo direto, objetivo, que atenda às demandas do nosso trabalho de consultório. Muito bem. Para entendermos a base que nos importa examinar em cronobiologia, temos que falar rapidamente aqui sobre melatonina. Mas eu digo que falaremos rapidamente sobre melatonina, porque aqui temos, nessa aula, uma exposição panorâmica de fundamentos que devem servir como, digamos assim, uma síntese, um resumo, uma aplicação prática da metodologia que nós utilizamos. Porque no nosso sistema acadêmico temos vasta quantidade de material que discute a ação da melatonina e a sua produção devida no metabolismo, no corpo humano, e por que funciona dessa maneira. Então, o aprofundamento da pauta, evidentemente, todos os nossos alunos investigarão dentro do material que está disponibilizado. Portanto, vamos lá. A ausência de luz acarreta a produção de melatonina. Horas depois, o hormônio do crescimento e o cortisol. Isso acontece, percebam, na ausência de luz, à noite, no período do sono. Aqui temos numa gravura à nossa direita o ponto em que o combate ao estresse total do nosso metabolismo deve ser enfrentado através da produção de hormônios especializados que vão atuar no cenário das mudanças fisiológicas para desenvolver em todo o nosso corpo e na nossa psique, na nossa mente, nas nossas emoções, o que é chamado de resposta fisiológica de enfrentamento do estresse e das necessidades prioritárias. Todo o centro de equilíbrio está exatamente no ponto do hipotálamo, da hipófise anterior, e contará com a participação da glândula adrenal, que fica nos rins. Então, há uma conexão que a homeostasia gerencia, que reúne essas duas frentes de produtividade endócrina ou hormonal. A melatonina, que é objeto principal de nossa análise aqui, é um hormônio ligado ao ciclo circadiano, ou seja, a forma como o organismo organiza suas funções quando estamos acordados e durante o sono. A substância começa a ser produzida na glândula pineal, quando o dia escurece, para ajudar o organismo a se preparar para dormir. A produção de melatonina envolve uma complexa reunião de estruturas nervosa, glandular, sob o ponto de vista da própria energia, da própria estrutura orgânica, da vida, do ATP presente em toda a estrutura encefálica, o ATP, o trifosfato de adenosina, contido no interior das células. A circulação sanguínea participa de maneira muito importante. E esse cenário, ele envolve a presença e a ausência da luz e tem uma direta conexão com os nossos olhos. A glândula pineal
está diretamente ligada ao condicionamento do relógio biológico. Nas descobertas mais recentes, já se pode fazer essa afirmativa de forma conclusiva. Agora notem, a melatonina, produzida na estrutura interior do nosso cérebro, na glândula pineal, em toda a estrutura do hipotálamo, que está envolvido nesse processo, na região supraquiasmática, vai lançar a melatonina no sangue. E é essa função extraordinária. Ela é secretada, lançada em gotículas dentro do sangue e ela vai se esparramar por todo o nosso metabolismo. Como o nascer do sol e a volta da claridade, a glândula reduz a produção de melatonina, a glândula pineal e a região do hipotálamo, ela vai reduzir a produção de melatonina, o que sinaliza que é o momento de acordar. Por regular as funções do sono em todo o organismo, a maior parte dos órgãos possuem receptores para a melatonina. Portanto, é bem possível que ela atue no organismo de formas variadas, ainda desconhecidas pelos médicos e pesquisadores. Existem muitos estudos ainda para entender com maior clareza a presença da melatonina no sangue e como ela interfere na química das células e de diversos órgãos, no nível, evidentemente, histológico, de tecidos. Acredita-se que ela também tenha funções de regeneração celular e também ajude a combater inflamações no nosso organismo. Portanto, teria uma função no sistema imune. A sua maior produtividade é realizada na ausência do sol. E aqui eu quero muita atenção para este ponto. Este fato é fundamental na organização do que nós chamamos de cronobiograma, que é a nossa tabela de protocolo de realização do método naturológico clínico. A ausência do sol faz com que o nosso metabolismo tenha o maior índice de produção de melatonina. Ainda aqui nesse primeiro aspecto, sobre o que é exatamente o que é o cronobiograma, o que é a cronobiologia, não é? E como é que ela é importante, qual é a importância dela para o nosso corpo, temos então a definição de um circuito de ações orgânicas internas que responde a um cenário muito importante, muito específico. Nós temos o início da produção de melatonina por volta das 11 horas da noite e ela vai se encerrar por volta de 6, 7 horas da manhã. Esse circuito de produção de melatonina, que funciona em aproximadamente 8 horas de toda a noite, no horário em que nós estamos no mais escuro da noite, com absoluta e total ausência do sol, e evidentemente indo para o período da manhã, nós observamos neste quadro, que aqui estamos expondo, que entre meia-noite e mais ou menos 3 horas da madrugada, nós temos que estar em sono profundo, entre meia-noite e 3 horas da madrugada, para que a produção de melatonina seja perfeita. E repetimos, os reflexos da produção de melatonina são essenciais para o que já vimos aqui no cenário anterior. Vai afetar acredita-se que ela também tenha funções de regeneração celular e também ajude a combater inflamações no organismo. O que é regeneração celular? É renovação do próprio corpo como um todo. E o que é combater inflamação? Sistema imune. Então, se nós queremos que nosso corpo seja reconstruído de maneira satisfatória e queremos que o nosso corpo tenha capacidade de enfrentar todo tipo de vírus e bactéria, tem que dormir
dormir entre o horário de meia-noite e 3 horas, estar em sono profundo. E não é possível estar em sono profundo se, evidentemente, o sono não entrar um pouquinho antes. Por volta de 11 horas, a pessoa tem que estar dormindo para que possa fechar o circuito do sono de maneira correta e conveniente. Então, percebam que o sono, que vai ser amplamente analisado neste módulo, tem como referencial, como objetivo, muita importância. Dormir não é uma questão de opção, é uma questão essencial, ok? Bom, estabelecido este primeiro aspecto, respondemos o que é cronobiologia, sua importância, e avançamos um pouquinho na direção do que significa o relógio biológico. Mas agora vamos ampliar um pouco mais isto. No segundo tópico desta segunda aula, o que o cronobiograma significa para o naturologista clínico? Por que o cronobiograma tem um valor, uma importância excepcional para nossas exposições e nossa atividade técnico-profissional de consultório? Bom, existe um relógio interno? Já foi enunciado previamente que sim. Mas aqui queremos apresentar matéria publicada em site especializado sobre o assunto, que está aqui indicado no final da citação, e chamar a atenção para o valor do que significa esse relógio interno. Cada célula tem um relógio bioquímico interno que, graças ao acúmulo noturno de certas proteínas e à degradação das mesmas durante o dia, assegura a periodicidade de processos importantes como o sono e a fome. No caso dos animais, e nós somos, neste aspecto, considerados animais, não no sentido emocional e espiritual da expressão, mas sob o ponto de vista da análise orgânica. Nós somos mamíferos e somos classificados dentro de um painel em que os processos orgânicos são dependentes de melatonina, dentre muitas outras variantes e variáveis e hormônios e enzimas, etc. Mas mantendo o nosso foco aqui na pauta, nós temos que entender que há o relógio bioquímico interno. A química do nosso corpo obedece a horários específicos e o acúmulo noturno de certas proteínas e a destruição delas durante o dia, repetimos, assegura a regularidade, periodicidade de processos importantes, como, por exemplo, sono e fome. Michael W. Young é um dos cientistas que descobriram como funciona o relógio biológico. Junto com Jeffrey Hall e Michael Rosbach, receberam, os três, e ele recebeu, o Michael Young, o Prêmio Nobel de Medicina em 2017, por descrever, e os seus colegas de outras universidades foram na mesma direção, descreveram o sistema de autorregulação dessas proteínas que governam os ciclos e ritmos circadianos. Através de um marca-passo interno que se encontra no cérebro, o ritmo circadiano regula tanto os ritmos materiais, muita atenção, quanto os psicológicos, o que pode influenciar em atividades como digestão em vigília, renovação de células e controle de temperatura corporal. A área do cérebro onde este relógio que monitora o ciclo de atividade do corpo humano, onde está esse relógio,
é o núcleo supraquiasmático, que se localiza um pouco acima das glândulas pituitária, no hipotálamo, região cerebral que liga o sistema nervoso ao sistema endócrino. Vejam, eu quero dar uma expressiva análise e observação disso. Aqui você tem a imagem da estrutura encefálica que contém nela o cérebro e outras partes do encéfalo, que é toda a estrutura que está aí na cabeça, por dentro. E aqui está o ponto exato onde está o hipotálamo. E o núcleo supraquiasmático é essa área que parece uma caixa interior que vai agregar. E aí está escrito núcleo supraquiasmático, aí você tem o núcleo paraventricular e você tem o gânglio superior cervical, exatamente onde vai estar a primeira vértebra cervical, na coluna, primeira vértebra cervical. Você tem também a indicação de onde está a glândula pineal, não é? E a excitação produzida pela redução ou inibição de um hormônio SCN, que vai acontecer nessa região, vai determinar a criação de melatonina, dentre outras funções. Mas o ponto importante que quero analisar, e que vocês percebem que nós temos aqui num fio que está em verde, 2 fios que estão em verde, bem no centro da imagem, você tem aí o aparato de nervos que vai conectar essa produção hormonal na região do hipotálamo, e quando falamos em nervos, falamos em sangue e rede linfática que a rede linfática está agregada, vai haver uma conexão aqui entre a estrutura profunda do cérebro, o sistema nervoso central e a estrutura endócrina de todas as glândulas. E para que ela funcione, flui pela rede circulatória e linfática. Isto é o que acaba de ser mencionado neste texto, que foi obtido de um site especializado, onde se enuncia a pesquisa dos 3 grandes doutores que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por haver descoberto essa dinâmica sob o ponto de vista da demonstração científica. Eles são de 3 importantes universidades. Bom, o que é biorritmo? De acordo com alguns estudos recentemente publicados por estes grandes professores, existem outros fatores que implicam no funcionamento do ritmo circadiano. Eles estão relacionados ao ciclo da Lua, às marés, à dinâmica climática da Terra pelas correntes marítimas e eólicas. E aí veja que coisa curiosa. O que acontece na Lua, eles estão relacionados à Lua, às marés, à dinâmica climática da Terra como um todo. Assim, o ritmo circadiano não se resume à questão apenas de fisiologia, tornando-se um campo aberto em que fatores astronômicos, ecológicos e geológicos apresentam efetiva influência. Ou seja, o meio ambiente vai afetar de maneira expressiva o condicionamento fisiológico das pessoas. Nas aproximadas 24 horas em que se baseia o ritmo circadiano, cada órgão do corpo humano manifesta o seu pico de funcionamento, período em que é realizada a autolimpeza do corpo. Assim, a cada 2 horas, divididas entre as 24, um órgão necessita da utilização de mais energia. No ciclo circadiano de 24 horas, uma pessoa geralmente dorme aproximadamente 8 horas e fica acordada 16 horas.
Durante as horas da vigília, as funções mentais e físicas são mais ativas e o crescimento das células de tecido aumenta. Durante o sono, as atividades musculares voluntárias quase desaparecem e há uma diminuição na taxa metabólica, na taxa de respiração, na frequência cardíaca, a temperatura corporal e a pressão arterial tendem a cair. Portanto, a homeostasia tende a ficar mais lenta sob a perspectiva do metabolismo, mas a homeostasia fica extremamente ativa sob o ponto de vista endócrino e nervoso. Então, esse é o ritmo do corpo humano em 24 horas. Durante 8 horas de sono, ele tem funções especiais em que ele, digamos, carrega a bateria de nervos e bateria de hormônios essenciais. Depois, durante as outras 16 horas em que o sujeito está acordado, aí ele vai descarregar essa bateria nervosa e de hormônios. E quando ela vai se esgotando, volta o sono para recarregar novamente. Este é o biorritmo. Na imagem que estamos colocando agora na tela, nós temos uma apresentação do circuito do relógio que define o cronobiograma. Cada horário desse, que está aqui exposto na tela, opera de maneira muito específica dentro do circuito do organismo e do metabolismo humano. A grande importância do conhecimento das funções e atividades do ciclo circadiano está em analisar o comportamento do corpo e observar anomalias frequentes que ocorrem no mesmo período entre as 24 horas do ciclo. Desta forma, pode-se dizer em que estrutura corpórea ocorre algum tipo de desequilíbrio. Desta forma, o ritmo circadiano tem influência direta no organismo. Isso porque é ele que determina o horário em que estamos mais dispostos, tendo relação direta com a digestão, a atenção, então tem a ver com a questão psicológica, e o estado de vigília. Quando ele não é respeitado, pode trazer uma série de malefícios para o corpo, como estresse, irritabilidade, baixa capacidade criativa e ansiedade, além de causar distúrbios no sono, como sonolência excessiva e insônia. E aí, quero repetir e relembrar que as inflamações são enfrentadas também pela produção de melatonina. Se o sono for bem feito, nós vamos ter o sistema imune mais fortalecido, mais adequado, além de termos efetivamente o maior sistema de recarga de nossas energias, se o sono for respeitado. É por isso que, diante deste relógio orgânico que aqui está diante de nós, desse relógio biológico interno que está aí na tela, que nós podemos afirmar que é fundamento essencial para a criação do cronobiograma respeitar 3 aspectos ou 3 planos que ocorrem naturalmente na infraestrutura do nosso organismo. No plano 1, nós tomaremos o horário de alta do intestino delgado, que é às 3 horas da tarde, e nesse horário o estômago não deve estar fazendo digestão. O fluxo de sangue deve estar no intestino delgado. Quero observar que o intestino delgado, quando você observa o mapa topográfico do corpo humano, ele tem ao seu lado o fígado. E o fígado se enche de muito sangue, que evidentemente vai para esta região, pela agregação de acúmulo de sangue no peritônio, que é a membrana serosa que cerca todo o abdômen e, naturalmente, tem dentro dele o intestino delgado. O fígado,
o baço, o pâncreas, se enche de muito sangue no horário das 3 horas da tarde, porque o intestino delgado, que está lá no centro do corpo, bem no centro, no miolão do corpo, ele está encharcado de muito sangue, porque na análise do relógio biológico, às 3 da tarde, essa é a área que se enche o intestino delgado metabolicamente, naturalmente, de muito sangue, para suas funções de reconstrução, de reorganização total. Por que mencionei o fígado? Porque em algumas escolas, como a medicina antroposófica, por exemplo, na medicina oriental, o fígado ocupa papel de grande importância na análise, no entendimento, na perspectiva de análise clínica. E isso se justifica por uma função metabólica. No plano 2, às 3 horas da madrugada, os estudos têm indicado que o fígado então terá o seu pico de fluxo sanguíneo máximo. E tireoide também tem grande ativação neste horário. Os equilíbrios de energia são definidos neste horário em que o sono deve ser profundo, que é exatamente a hora de maior produção de melatonina e a mesma hora em que o fígado está produzindo todos os seus produtos especializados para garantir, num período de 24 horas, o melhor do desempenho, do desenvolvimento do organismo humano. No plano 3, as descobertas feitas pelos que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina ou de Ciências em 2017 estabeleceram uma base técnica de confirmação do que se percebia desde os tempos do Antigo Egito. Há uma base de referência verdadeiramente científica para a sustentação do relógio biológico. E se ele existe, a homeostasia depende dele. E aqui está o grande ponto de importância. A homeostasia é a única forma de nós recuperarmos a vida humana. Vejam, nós não podemos esquecer, e em nenhum momento, de nenhuma forma, esta importante citação que está agora na tela. A vida do ser humano depende do funcionamento global e não das funções de partes individuais completamente isoladas do conjunto. Os fisiologistas chamam de homeostasia esse alto nível de quê? Controle interno do corpo. Ora, nós estamos tratando do quê? Estamos tratando de controle interno do corpo. Hipófise, núcleo supraquiasmático. Nós estamos tratando de melatonina. Estamos tratando aqui de relógio biológico de autocontrole interno. Então, estamos falando exatamente do núcleo central do entendimento do que significa homeostasia. E estamos verificando, daí o texto na tela, que nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados. Isto é, a homeostasia fica enfraquecida. E quando essa perturbação é excessiva, o corpo como um todo não mais pode sobreviver. Então, quando nós entendemos esta citação com clareza, abrimos este relógio biológico aqui e compreendemos os seus horários específicos. Depois de verificarmos como esse circuito do relógio que vai definir o cronobiograma funciona, sob o ponto de vista orgânico, metabólico, da vida de todos os seres humanos. Chegamos à conclusão dos 3 planos básicos, fundamentais, para a construção de um tratamento que funcione, que permita a organização homeostática, coloque o corpo em organização, fica fácil, bem fácil, de entrarmos no terceiro tópico dessa segunda aula para compreender os ritmos homeostáticos no cronobiograma. E aí, abre-se então o nosso cronobiograma, está aqui a tabela dele, ela é muito repetida em praticamente todos os módulos
em que eu tenho oportunidade de mencionar o cronobiograma. Ela é tão repetida que ela é a tabela fixa que é utilizada em 100% de todos os casos de naturologia clínica. Por que que tem que ser usado em 100% de todos os casos de naturologia clínica? Porque você tem horários de referência do funcionamento dos órgãos do corpo. E se você não obedecer esses horários de funcionamento do corpo, você vai explodir, estourar e arrebentar com o corpo. É simples assim. Portanto, peço a todos que não só anotem, como decorem cada horário desse. Às 6 horas da manhã, o sujeito tem o seu despertar. Por que tem o despertar? Porque se você olhar para essa tabela, você vai ver que ele foi dormir às 22h30. Portanto, ele teve em torno de 7 horas e meia de sono, o que é suficiente para um adulto. No caso das crianças, vão dormir um pouco mais. E se elas dormirem um pouco mais cedo, e aí eu sei que tem um problema grave para fazer criança dormir mais cedo, porque a era da internet, a era do computador, a era da televisão, a era do joguinho eletrônico tem atrapalhado muito, mas é uma mancada. Isso está destruindo gerações inteiras, sob o ponto de vista micro, orgânico, e sob o ponto de vista do colegiado. O Brasil, por exemplo, tem 52% da sua juventude obesa, exatamente porque é doideira total endócrina. O controle endócrino foi para o espaço, está tudo bagunçado, mas aqui estamos falando do método correto, ok? Então, se você acorda às 6 horas da manhã, porque vai ter que trabalhar, cuidar da vida, a criançada vai para a escola e etc., você acorda e toma 250 ml de água. Também poderá tomar um fitoterápico neste horário, se evidentemente quiser utilizá-lo para uma questão preventiva ou se estiver sob tratamento. Às 7 horas da manhã será o de jejum, que é o famoso café da manhã. Às 9 horas, 10 horas, 11 horas e 12 horas, cada horário desse será um copo com água de 250 ml. Note que o fitoterápico, neste período da manhã, deve ser utilizado apenas 10 horas da manhã e 11 horas da manhã. Portanto, não se utiliza fitoterápico fora desses horários. Às 12 horas e 30 minutos, nós vamos ter o almoço. E, evidentemente, que aí, 2 horas e meia depois do almoço, começa o circuito da água. Lembrem-se, o intestino delgado e o fígado estarão encarregados de muito sangue às 3 horas da tarde. Por isso, não haverá digestão estomacal. Não se come feito louco o dia inteiro. E a teoria de que a pessoa tem que comer de 3 em 3 horas é absolutamente estapafúrdia. Choca-se contra o relógio biológico. Ela não tem a menor lógica. Vai se beber água 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde e 6 horas da tarde. Então, água, apenas água. Porém, o fitoterápico poderá entrar às 16 horas e às 17 horas, para fins ou preventivos ou terapêuticos. Às 18 horas e 30 minutos, teremos o jantar. Às 20 horas e 30 minutos, 21 horas e 30 minutos e também às 22 horas e 30 minutos, água. Aqui eu vou fazer em tempo real a anotação para ficar bem organizada. Ó, estou copiando aqui, ó, como vocês estão vendo na tela, copiando, vindo aqui, ó, atrás da palavra repouso e colocando para deixar bem organizado. Tem que ter essa água aqui ou, perdão, aqui não tem fitoterápico. Aqui, ó. Sai fora o fitoterápico. Pronto, agora está correto. As doses de fitoterápico num dia, doses ideais para fins preventivos,
é de 6 doses ao dia, ou seja, você pode botar uma gota de óleo de hortelã na água, por exemplo. Ou você pode substituir esta água por um chá, erva doce, capim-santo, camomila, espinheira santa, dependendo, evidentemente, de cada situação particular. Por que este chá pode ser utilizado desta forma? Porque esse chá, dentro desta água, em menos de 15 minutos que você bebe, já estará absorvido na rede linfática, dentro da estrutura do estômago e do início do intestino delgado. Portanto, rapidamente, a água que você bebe ou o chá que você bebeu estará no seu metabolismo. Assim que você beber, de 15 a 20 minutos. Tanto que, num organismo normal, cada vez que o sujeito bebe essa dose de água, com aproximadamente 20 a 30 minutos, ele terá vontade de urinar. Porque, obviamente, botou água para dentro, tem que sair água. Porque só botar água para dentro e não sair, você explode, você incha. E isso não seria normal. Essa tabela que eu acabo de colocar aqui, ela é padrão. E nós a utilizamos há 26 anos, com absoluto sucesso prático. Todos os clientes que seguem esta tabela têm expressiva melhora de sua saúde. Vamos avançar um pouquinho. E aqui nós temos o quarto aspecto. A base da naturologia clínica, na prática, é o cronobiograma. A base é esse relógio biológico aqui, que nós chamamos de cronobiograma, porque ele vai estar perfeitamente alinhado com este relógio biológico interno que eu acabo de mostrar para vocês agora de novo. Esse relógio aqui é fundamental. Isso entendido, então podemos raciocinar conclusivamente. Podemos, então, aqui, de maneira conclusiva, raciocinar o seguinte: as regras de conduta do naturologista clínico no cronobiograma se justifica, sabe, sob o ponto de vista prático, a base da naturologia prática, na prática, que nós temos afirmado, é o cronobiograma. Por quê? O nosso padrão, ele obedece à seguinte postura: 3 litros de água acima de 8 anos de idade, certo? Acima de 8 anos, vai ser redundante, mas eu vou botar, de idade, beleza? Então, é um ser humano com mais de 8 anos de idade, deveria tomar 3 litros de água ao dia. Aí alguém vai dizer, isso é muito. Não, aos 3 anos de idade ele bebe bastante água para permitir que o corpo se desenvolva bem e a alimentação ser excelente. Água, bastante hidratação e, evidentemente, bastante alimentação. Ah, mas ele não aguenta beber 3 litros de água. Ok, ele não aguenta beber. Não vai forçar ele a beber aquilo que ele não aguenta. Ah, mas ele aguenta 150 ml, 200 ml. Assim, cada um, aí observem. Aí na lista, na tabela, está muito claro. 1 litro e 500 ml em crianças com menos de 8 anos. Por isso que a partir de 8 anos começa-se a ir na direção do alvo de 250 ml de água. E os idosos acima de 60 anos tendem a desejar menos. Tendem a desejar menos. Porém, notem com muito cuidado. Não esquecer do critério da atividade física correspondente. Pessoas sedentárias, muito tempo sentadas em casa, terão a tendência de querer beber menos água. Por isso os idosos têm essa dificuldade. A maioria deles não gosta de beber água. Pessoas que estão na rua, trabalhando, ativadas, suando e tal, vão querer mais água. Então esse critério não pode ser esquecido. Mas os horários do relógio biológico, os horários que estão aqui nessa tabela, que está aí, que eu já mostrei, não devem ser desrespeitados. Então, a gente quer beber água, beba água nesse horário, ok? Até treinar o corpo para esperar esta água neste horário e internamente ele criar um circuito permanente de reconstrução do próprio metabolismo. Aí aqui você tem, nessa questão do critério da atividade física correspondente, pode haver mais ou menos
na ingestão de água conforme as atividades físicas diárias. E os fitoterápicos entram no horário da água sempre, como já demonstramos. Não pode misturar fitoterápico com almoço. Isso é maluquice. Vai fermentar tudo, vai virar uma bagunça. Você não pode tomar o seu de jejum. Você come um mingau de aveia com leite de coco, banana e abacate. Aí essa composição está estruturada com mel de abelha, certo? E você botou lá sementes de gergelim. Aí isso tudo está no seu estômago, tu vem por um chá de espinheira santa, capim santo, boldo. Você bagunçou tudo, isso não vai dar certo. Isso vai criar um fermento aí que ninguém sabe nem o que vai acontecer. Não dá certo. Então tem que respeitar os horários. Naturologista que não compreende isto aqui que eu estou apresentando, não é naturologista coisa nenhuma. Nenhuma. Isso é um farsante que não entende de nada, preguiçoso, que não estuda as coisas. Porque aqui estamos apresentando fundamentos. Não estamos aqui brincando, a coisa é séria. O resultado de um trabalho de alta performance depende de obedecer o relógio biológico do corpo. Por quê? Porque ele foi criado por Deus. Ele não é uma opinião do professor Jean. Ele está sendo estudado, o relógio biológico, por prêmios Nobel de medicina. Aí vem um mané qualquer com a conversa fiada querendo destruir um negócio que tem essa magnitude. São 26 anos exercendo esse método, sempre no melhor interesse de salvar as pessoas, e funciona. Pois bem, a alimentação natural vai entrar aqui no padrão naturológico para ser encaixado no horário da alimentação. E essa alimentação natural, ela envolve frutas, legumes, hortaliças, raízes, sementes, cereais e castanhas. E aqui, propositadamente, para nós criarmos uma excelente marcação, vou colocar agora aqui, para fortalecer a nossa compreensão, os complementos, estou fazendo em tempo real aí, na frente de vocês, complementos alimentares. E alguém pode dizer, mas o que são esses complementos alimentares, professor? Vou dar um exemplo de 2. Levedura de cerveja, por exemplo, poderá, dependendo da composição alimentar, ser encaixada aqui, rica em vitamina B, tem um papel importante na reconstrução da flora intestinal. Um outro complemento alimentar, germe de trigo, pode ser em flocos ou cápsula do óleo germe de trigo, vende em comprimidos. Então, o sujeito pode, por exemplo, dependendo da construção, evidentemente, da tabela de alimentação, colocar um comprimido de óleo de germe de trigo, um comprimido de óleo de germe de trigo, no de jejum, no almoço e na janta, dependendo das deficiências e necessidades orgânicas que tenha. Entenderam? Então, isto aqui é a tabela estruturada. Atividades físicas são sempre no horário da água. O sujeito não vai comer e imediatamente fazer abdominais. Isso é maluquice. Ele possivelmente vai passar muito mal. Todo mundo que tenta fazer passa mal. Por quê? Porque não dá certo. O sangue está concentrado na digestão. Não vai fazer isso no de jejum, no almoço, na janta. Comer e imediatamente fazer atividade física. E também não vai fazer terapias de apoio fora do horário da água. Quer dizer, o sujeito acaba de comer e quer fazer um banho de tronco, um banho de assento. Ele vai ter uma paralisação brusca. O organismo vai ter um piti, vai ter um negócio. Não pode ser feito desse jeito. Pois bem, essas regras de conduta que aqui estão, elas são clínicas. Elas têm que ser memorizadas. Elas têm que ser decoradas, praticadas e repetidas milhares de vezes ao longo da carreira. Esta tabela das regras de conduta do naturologista clínico estão aqui nesta tabela e estas regras que estão aqui nessa outra tabela. Então, solicito aos alunos que decorem de maneira expressiva, seríssima, este cronobiograma que aqui está e estas regras de conduta de consultório.
Existem, obviamente, muitas outras orientações em todos os módulos de naturologia clínica que permitirão a todos os alunos e profissionais o domínio da técnica. Mas aqui, nesta aula, apresentamos de maneira muito objetiva, muito direta, conteúdo sistêmico, o que é cronobiologia e o que é cronobiograma. Nós verificamos a importância dessa plataforma, verificamos o que o cronobiograma significa para o trabalho do naturologista clínico, compreendemos os ritmos homeostáticos no cronobiograma e a base da naturologia clínica na prática, sem cronobiograma não existe. E algumas regrinhas fundamentais para uso de água, alimentação, fitoterápicos, terapias de apoio, o método todo. Está em 2 tabelas, que evidentemente o curso como um todo aprofunda nos entendimentos e nas compreensões. Mas o que aqui colocamos são regras inegociáveis. São fundamentos da naturologia clínica, certo? Bom, dito isto, encaminho então para o fechamento desta aula, pedindo que Deus nos ilumine e nos guarde. Foi uma exposição sobre o cronobiograma e naturologia clínica, uma exposição do módulo de introdução à cronobiologia aplicada à naturologia clínica. Estamos na parte de cronobiograma, haverá ainda mais para frente uma exposição sobre cromoterapia e clinoterapia. Agradeço a todos pela paciência e que Deus nos ajude, nos abençoe, nos guarde para sermos profissionais rigorosamente técnicos e seguirmos o melhor da ciência naturológica clínica para abençoar a vida dos nossos clientes. Fiquem na paz.